Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Gente, é uma honra poder estar com vocês aqui, poder estar voltando nessa casa. Para mim é um privilégio. Ativa muita memória, né? Muita coisa boa o Senhor já fez. E revê-los para mim sempre é uma honra, é um privilégio. Ver a promessa do Senhor, aquilo que Ele está se cumprindo sobre a vida de cada um de vocês, na instrumentalidade do apóstolo, da bispa. Para nós é uma honra, eu que me sinto honrado, é um privilégio. Eu costumo dizer que eu tive um bom professor, né? Então por isso que as coisas elas estão dando certo, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Gente, eu trago saudação de paz da minha esposa, pastora Valquíria. Você recebe a saudação dela de paz? Graças a Deus. A cada 15 dias ela precisa limpar o sítio lá onde nós moramos. E caiu exatamente hoje. Alguém precisa trabalhar naquela casa, né? Eu trabalhei até às 5 hoje. E aí depois fui buscar ela. Ela saiu do serviço e foi para lá. E ainda quando eu chegar, talvez eu leve alguma coisa para ela comer. Mas ainda ela vai estar trabalhando ainda, né? E o nome do Senhor está sendo glorificado em tudo isso. Minhas meninas também não pôde vir, porque elas sempre vêm quando minha esposa não pode vir. Elas estão passando as férias na casa da avó, irmão. Então minha mãe vê elas pouco tempo, e nesse tempo ela está aproveitando bastante, estão lá, graças ao Senhor Jesus, e o nome do Senhor está sendo glorificado. Trago a saudação de paz também, no ministério a qual o Senhor nos chamou para servi-lo. Servimos a Jesus no ministério pastoral, e saudação de paz também de todo o ministério Assembleia de Deus Nasci de Novo. Amém? Os irmãos recebem saudação de paz, graças a Deus. 16, é profético, hein? Se Jesus não voltar 61 anos, é profético, né? 16 anos, né, irmãos? Que Deus seja louvado por tudo isso. Nós fazemos eu acredito que nós estamos igual o trabalhador da última hora. Fazemos uma pequena parte de tudo aquilo que o Senhor Deus está fazendo nessa grande obra aqui que Ele tem realizado e tem feito. Eu fico feliz por demais poder participar desses 16 anos. Eu acredito que foi a metade, acho que uns 8, 9 anos a gente está beirando aí, participando dos eventos, daquilo tudo que o Senhor está fazendo. Gente, sem muitas delongas, eu não sou muito bom nisso, então abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos. Eu sei que os irmãos têm uma temática, e essa temática, quando o Senhor Ele colocou ao meu coração, os irmãos estão trabalhando no João 14, e ali vai falar sobre a promessa do Espírito Santo, onde Jesus diz que Ele enviaria outro Consolador. Outros irmãos já sabem disso, a mesma semântica, a mesma raiz, da mesma origem, né? Mas seria o Paracleto Divino. E se Deus nos der graça aqui, e eu conseguir transmitir a palavra como Ele me entregou nessa tarde, vai ser bênção de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, eu peço a paciência que depois nós vamos ler Efésios 6, que é a confirmação dessa palavra aqui, tá bom? Eu ouvi um pastor uma vez dizer, e eu achei muito interessante, ele disse assim, que esse livro poderia chamar Atos do Espírito Santo, né? Porque mais se fala do Espírito Santo, o livro que mais fala do Espírito Santo é o livro de Atos dos Apóstolos. Então nós vamos acompanhar aqui algumas coisas que o Senhor Ele está ministrando ao nosso coração. Quando eu pedi para o Senhor uma temática, o livro de Atos dos Apóstolos, se você perceber, o desafio do livro do Atos dos Apóstolos, não é a gente ser cheio do Espírito Santo, não é esse o desafio. O desafio de Atos dos Apóstolos é permanecer cheio, aí é a diferença. Os pais almejam isso para o filho. O apóstolo já falou, Mateus 25, o desafio não era ter azeite, o desafio era permanecer pegando fogo até a vinda do Senhor Jesus. Então o desafio de Atos é esse, permanecer cheio até a vinda do nosso Senhor. Então nós vamos falar um pouquinho a respeito disso aqui, tá? Atos 19, por gentileza, versículo de número 1, nós vamos ler alguns textos aqui para efeito de contexto, tá bom? Atos 19, versículo de número 1, glória a Deus. Diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. Uma palavra profética, diga para o seu irmão: meu irmão, você vai chegar, meu irmão.
Mas diga assim para ele, ó, mas tenha paciência, irmão. Não queime pólvora à toa, viu? Tenha paciência. Isso. O corredor no início da largada, o Usain Bolt, se teve todo o preparo, toda a dedicação. Só que se ele queima a pólvora, foi desclassificado. Tenha paciência que você vai chegar em nome do Senhor Jesus. Paulo chegou a Éfeso. Chegou a Éfeso e achando ali, já havia alguns discípulos ali, disse-lhes, olha o conteúdo de um apóstolo. Olha o conteúdo dele. Vocês já receberam o Espírito Santo? Ele podia perguntar muita coisa, mas olha o que estava queimando no coração desse apóstolo. Vocês já receberam o Espírito Santo? Já estão cheios do Espírito Santo? Verso 2. Disse-lhe, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que sois batizados? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo o povo que cresce, que após ele haveria de vir, e isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram falar foram batizados em nome do Senhor. Não foi um rebatismo, igreja, isso aqui foi um batismo, porque o primeiro batismo foi feito por arrependimento, e João Batista fez, mas não foi no nome de Jesus, e aqui esse batismo foi no nome do Senhor Jesus. Um texto aqui que eu acho interessante, o verso de número 11, verso 6, prefeito de contexto, e o texto vai dizer assim, que o apóstolo Paulo, impondo-lhes Paulo as mãos. A doutrina da imposição de mãos, ela é bíblica, viu, irmãos? A imposição de mão, ela é bíblica. E esse aqui era a fórmula onde os crentes eram cheios de espírito. Um homem cheio de fé levantava as mãos e ele ministrava sobre aquela vida, e aquelas vidas, no mesmo momento, na mesma hora, cheio. Impondo-lhe as mãos, foram cheios do Espírito Santo, veio sobre eles o Espírito Santo, e aqui está a evidência da igreja pentecostal. Eles falavam em novas línguas. E o texto vai dizer que eles profetizaram também. Versículo de número 11, verso de número 11. E Deus, em primeiro lugar, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Segunda vez que fala de mão, né? Mão simples, calejada. Mas se Deus usar ela, vai acontecer grandes milagres para a glória de Deus. Agora um dos textos que eu mais gosto da Bíblia é o verso 20, vamos ler ele. O texto diz assim, assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. A palavra crescia, a palavra prevalecia. Efésios 6, a gente finaliza. Verso 10. Aleluia. É isso. É o grito de Abacuque, é o grito de John Wesley, é o grito de John Knox. É o grito da igreja. Faz de novo, Jesus. Efésios 6, verso 10. Diz assim, no demais, numa outra versão vai dizer assim, ó, finalmente, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Eu fecho em uma armadura simples só, que é o verso 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar, grave isso, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quem pode glorificar a Jesus por essa palavra? Por gentileza, diga para o seu irmão, o desafio dessa noite é você permanecer cheio até a vinda de Cristo Jesus. Se assente dando glória ao nome de Jesus.
Oh, aleluia. Aleluia. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas a tua graça me atraiu, sua presença me atraiu. Eu não troco essa presença por nada, irmão. Ah, não. Como nós precisamos do Espírito de Deus, irmão. Como nós precisamos. Como nós precisamos. Irmãos, há um contexto amplo a respeito daquilo que Lucas registra e escreve. Lucas, ele vai registrar sobre a morte, ele vai registrar sobre a ressurreição, mas é o único que vai registrar dizendo que o Senhor Jesus, por um período, em um espaço de 40 dias, ele aparece vivo, com o seu corpo ressurreto, Saulo, e o texto vai dizer que ele estava fazendo uma coisa, ele estava pregando, ele estava ensinando, e ele estava dando provas infalíveis. Provas infalíveis. Eu me lembrei na cruz do Calvário, quando ele é ferido, ele se apresenta diante dos seus discípulos, ele fala assim, toca aqui, era uma prova. Agora durante 40 dias, Jesus está dando prova infalíveis. E o texto vai dizer que Jesus, com o corpo glorificado, vivo, está falando com os seus discípulos acerca do reino de Deus. A mensagem principal de Cristo para a sua igreja era simples. Atos capítulo de número 1, versículo de número 4, registra dizer: vocês precisam esperar em Jerusalém, até que a promessa do Pai ela se cumpra. E no versículo de número 8, ele registra essa promessa, Lucas registra dizendo: mas vocês vão receber o poder do Espírito Santo, que seria as virtudes do Espírito Santo. E quando você receber esse poder, você vai ser as minhas testemunhas, para anunciar as boas novas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Uma coisa eu aprendo aqui, apóstolo, que há um momento em que a igreja precisa ficar. Jesus ele vai dizer isso, vocês precisam ficar. Por qual motivo? Porque a igreja ela não pode ir se ela não tiver recebido a promessa do Pai. Se a igreja não tiver cheia do Espírito Santo, se ela não tiver com a chamada convicção daquilo que Deus tem sobre a sua vida, a orientação do Senhor é fique em Jerusalém. Só que há uma outra verdade também. Se eu não posso ir enquanto eu estou vazio, eu não posso mais ficar, João, depois que eu estou cheio. Então, quando a igreja ela recebe o poder de Deus, quando ela recebe a capacitação de Deus, ela já não consegue mais ficar presa no banco. O banco já não satisfaz mais a alma dela, porque ela está cheia. O Espírito confirmou a chamada. O Espírito diz que tem almas a ser resgatadas. O Espírito diz que tem vidas a serem alcançadas. O Espírito começa a dar a mensagem. O Espírito começa a ministrar o louvor. De repente a gente começa a ser movido pela ação, pelo dom, pela realidade, pela convicção, pelo despertar. E a igreja se torna cheia, ela não consegue mais ficar. Agora ela tem que sair. O reflexo de uma igreja cheia é uma igreja que sai. Essa é a primeira verdade. Só que a segunda verdade, no versículo de número 8, essa igreja que é chamada a sair, ela vai receber uma capacitação que vem de Deus.
E o texto vai dizer assim: mas vocês vão receber poder. Você sabe, você estuda, você sabe disso, que essa palavra poder, ela vem de uma raiz grega, que é a palavra dunamis, ou dínamos, que é da onde vem a palavra dinamite. Só que se nós pararmos para pensar e analisar, já era uma revelação do próprio Espírito Santo a dizer para a igreja aquele terreno que ela haveria de enfrentar. Porque se nós pensarmos na dinamite, nós vamos pensar em qual tipo de terreno que ela deve ser trabalhada. A dinamite, ela não é trabalhada na areia. A dinamite não é trabalhada em solos frágeis e fáceis. A dinamite, ela é colocada em pedreiras, em rochas, com finalidade de explodir aquele caminho que está duro, para que possa se passar. Era o Espírito Santo dizendo para a igreja: não vai ter caminho fácil, não vai ser moleza, as coisas não vai ser melzinho na chupeta. Quando muitos estão dizendo por aí fora, as coisas vai ser rochosas, duras, difíceis, vai ter caminhos tortuosos, rochosos, mas vocês vão receber o poder, e esse poder vai poder abrir o caminho para que vocês possam passar e já era um alerta de Deus: vai ter problema. E se você não tem, trate de arrumar um problema logo. Senão eu envio uns 5, 6 lá de Suzano para você. Não quer. Já até repreendeu agora, pastora, está vendo? A gente tem facilidade em trabalhar em solos areiosos. Mas quem quer construir a casa na rocha? E dinamite é para implodir rocha. Era o Espírito dizendo: não vai ser nada fácil, igreja. Não vai ser moleza, não. Vai ser duro. Vai ser difícil. Vai ser árduo. Mas o meu poder vai estar sobre a vida de cada um de vocês. Essa é a minha promessa. E depois que recebeu, precisa ir. Eu vou sintetizar para a gente caminhar. Essa igreja, ela recebe essa promessa da parte de Deus. E essa promessa da parte de Deus está prestes a acontecer no capítulo de número 2. Lucas vai registrar que Jesus fica por um espaço de 40 dias vivo, ali junto com os seus discípulos. Só que no capítulo de número 2, inicia assim uma frase assim, ó: cumprindo-se o dia de Pentecoste. E você sabe que o Pentecoste era 50 dias, depois da ressurreição de Cristo, depois do período de Páscoa. 50 dias, então se Cristo ficou 40 dias com seus discípulos, e o texto diz que ele vai até o Monte das Oliveiras e ele sobe, ele assunto ao céu. Aparece 2 varões de branco e diz por isso: o que vocês estão olhando para lá? Se do mesmo jeito que ele subiu, ele vai retornar. E o texto diz que aí tem a trajetória da nuvem na Bíblia, porque o texto diz que a nuvem recebe o Senhor. Que nuvem era aquela, né, irmão? A nuvem recebe. E o apóstolo Paulo lá em Tessalonicenses 4 vai dizer que depois do soado da trombeta, a igreja vai ser arrebatada. É a primeira parada da igreja: nuvem. Tribunal de Cristo nas nuvens. Nas nuvens. Nas nuvens. O Senhor Jesus é assunto ao céu, 40 dias. Então são 10 dias para o Pentecoste. Alguém faz a contagem de 3 dias, sexta, sábado, domingo. Outros fazem a contagem de 10. Resumindo, não vou entrar nisso. Vou pegar aqui os 10 dias. E o que a igreja está fazendo nesses 10 dias? A igreja está unida em oração. A Bíblia chega a dizer que eles estão concordemente. Eles estão em unidade. União é diferente de unidade. União, Salmos fala sobre isso: com bom, com suave, que os irmãos vivem em união. União, eu posso estar aqui com você,
mas eu não posso estar ligado no mesmo espírito que você está ligado, mas eu estou aqui, estou em união. Agora unidade é o apóstolo falando assim, vamos orar? Eu falo, vamos orar. Pelo quê? Por essa família, vamos orar por essa família. Eu estou ligado no espírito dele, eu estou ligado em unidade. 10 dias, a igreja clamando e falando, Jesus, envia a promessa do Pai. Envia Joel, capítulo de número 2. Jesus, faz de novo nos nossos dias. Envia, Senhor, o teu Santo Espírito. 10 dias de oração. Só que Lucas, quando ele vai registrar o evento, ele diz assim, que de repente para a gente. É de repente para Deus. Só que levou um tempo. O de repente não é assim tão simples. Leva-se tempo. 10 dias de oração, para Deus é de repente, porque Ele pode fazer assim, acontece. Mas a igreja está 10 dias envolvida num período de intercessão, de clamor, de oração, de súplica, chorando, buscando pedido. E eles sobem ao cenáculo, Lucas registra, quase 120 pessoas. E tem uma casa ali, porque o texto vai dizer isso. 120 pessoas. Aí o texto diz assim, que de repente veio do céu um som de um vento veemente, impetuoso, e a Bíblia registra, e toda a casa ela foi cheia. Mas o que me chama a atenção aqui, apóstolo, é que quando Lucas vai registrar nos versículos anteriores, dizendo que tinha 120 pessoas numa casa, essa casa não era uma casa gigantesca. Então é possível, irmão Elvis, que alguns dos irmãos estavam apertadinhos. E se alguém olhasse, iria dizer assim, a casa está cheia de gente. Está cheia de pessoa. Mas Lucas, quando olha para o texto, ele não diz que a casa estava cheia de pessoa. Lucas só vai dizer que a casa fica cheia quando o céu se manifesta. O Maracanã pode ter muita gente, o Morumbi pode ter muita gente, o estádio do Corinthians pode ter muita gente, mas a expressão de casa cheia é só quando o céu se manifesta. E se o céu decidir se manifestar hoje aqui, a casa vai ficar cheia. E se o céu se manifestar, a casa fica cheia. Por isso que não tem culto ruim. Jesus fazia culto para 1, para 2, para 3. Ele diz, onde tiver 2, 3, 4, 5, 6 reunidos, se estiver falando no meu nome, eu estou no meio, eu estou presente. E a sua casa vai ficar cheia. Ai meu Deus do céu, se o céu se manifestar aqui nesse local, nessa noite, a casa ela fica cheia, ela fica cheia. E ela está enchendo, ela está enchendo. Quanto mais glória a gente... Quanto mais glória... Quanto mais glória a gente vai dando, a casa vai ficando mais cheia. Porque o céu decidiu se manifestar. Oh, aleluia. De uma tal maneira que o texto vai dizer assim, isso aqui é profético, verso 4. E todos foram cheios do Espírito Santo. É Deus dizendo para mim e para você, jovens, tem espaço para você ser cheio também. A ideia de Deus hoje aqui é, ninguém vai ficar de fora aqui. Se fica de fora é só se você quiser. Mas o texto diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Diga para o seu irmão, tem lugar para você ser cheio nessa noite aqui, viu, meu irmão? Diga para ele, você não vai ficar de fora não. O Espírito Santo pode te encher nessa casa, nesse lugar aqui. A proposta é que todos, a ideia do evangelho é essa. Se decidiu aceitar, se decidiu receber, se decidiu pagar o preço, vai ser cheio. Aleluia. E a igreja do Senhor agora recebe a promessa. Lembra da promessa que havia no versículo de número 8? Ser-me-eis minha testemunhas. Eu não vou entrar nessa parte, você sabe que esse lance de testemunha é morte, né? Você sabe muito bem disso. Ser-me-eis minha testemunha. Aí ele vai dizer assim, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e confins da terra. Havia 4 lugares de atuação, servo de Deus, para a igreja poder ministrar. Só que a igreja está cheia do poder de Deus e ainda está na cidade de Jerusalém.
A igreja está cheia, não quer sair. A Bíblia nos registra que vai acontecer um evento extraordinário. De repente surge uma lei, um mandato, surge alguma coisa. E há uma perseguição veemente contra a igreja. Mas essa perseguição que veio contra a igreja não era com a finalidade de acabar com a igreja. Porque nós aprendemos que quanto mais bate, mais a gente cresce. Então não tem esse negócio de lei que vai parar. Não, para de graça. É só coisa que vem, que vai, sai, entra e vai embora. Alguém já disse, se tiver que a gente pregar nas cavernas, a gente vai para as cavernas, irmão. Napoleão Falcão dos Gideões disse, o sangue pode estar dando na canela, a gente vai continuar pregando o evangelho da mesma maneira e da mesma forma, irmão. Do mesmo jeito. Aí a igreja começa a ser perseguida, mas com a finalidade de ser lançada, para alcançar as demais localidades. Jerusalém, só estava em Jerusalém. Jerusalém, é bom ficar em Jerusalém, é gostoso, é maravilha. Mas tem alguém na Judéia que está precisando. Tem alguém na Samaria que está precisando. Tem os confins da terra para serem alcançados. E se a gente está aqui no congresso de 16 anos, orando, Senhor, me enche, Ele vai encher, isso de fato é. Mas o que nós vamos fazer com essa unção que Deus está dando para a gente? Será que a gente vai ficar parado até virar aquele peixe baiacu e explodir? Ou a gente vai sair, se levantar, ir para cima? Tem becos, tem valados, tem vielas para pregar o evangelho. Se o crente está muito cheio dentro da casa, ele começa a arrumar confusão e dá problema para o pastor, irmão. Se está cheio, procura alguma coisa para fazer, irmão. Porque tem muitas vidas te esperando aí do lado de fora. Ai meu Deus do céu. E que a gente nunca entre nessa dualidade. Só vou dar um ponto aqui, longe de mim de falar disso. Nós nunca entramos nessa dualidade de competição, nunca. De vaidade, de soberba. Houve isso, um sentimento no coração de Miriam. E ela falou, Deus só usa Moisés. Que negócio é esse? Que Deus só usa Moisés. Irmão, deu uma confusão. Porque Miriam ficou leprosa, atrasou a jornada de Israel. Ficou quase 8 dias. E aquele que vive no sentimento de competição só atrasa os outros. Mas Moisés tinha um sentimento de Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Miriam bateu, Miriam caluniou, Miriam apontou, mas Moisés falou, Jesus, perdoa minha irmã Miriam, perdoa, tira a lepra dela. Que esse sentimento possa dominar o nosso coração, não a gente soltar fogos quando alguém é alvejado porque afrontou a gente. Isso não vem de Deus. Não vem de Deus. Está pagando o preço, tocou no profeta de Deus. Para com isso, irmão. O sentimento de Moisés foi, eu vou interceder. Jesus disse, ore pelo seu inimigo, filhão. É fácil? Não é difícil. Só que é possível. Como assim, pastor? Jesus está na cruz do Calvário. E aqueles quem ele ajudou, desce daí. Posso descer, porque se eu descer vocês não vão subir, então não posso descer, vou ficar firme aqui, eu estou amarrado no altar, vou repetir, eu estou amarrado no altar, daqui ninguém me tira, e aí ele vai olhar e vai dizer assim, Pai perdoa, porque eles não sabem nem o que ele está orando, Jesus está orando na cruz, 7 palavras da cruz, e essa é uma, Pai perdoa aqueles, e esse sentimento tem que vir sobre a gente, dominar o nosso coração. Não a gente deixar ir a mágoa, rancor, o sentimento. Quando vir, porque vai vir, apóstolo. Vem, não tem como, vem bispo. Vem, quem está envolvido na obra de Deus, com as coisas sérias da divina do céu, do reino do céu, é natural que venha. Mas o problema não é vir, o problema é como eu vou agir quando tudo isso vir. Aí mora a diferença de tudo isso. Moisés age diferente, intercede, ora. Vamos caminhar, irmãos, vamos avançar. Perseguição vem. A igreja, com a finalidade de projetar a igreja, com a finalidade de lançar a igreja. Eu vou sintetizar aqui para os irmãos compreender. Pedro, cheio do Espírito, prega. 3.000 almas se convertem. Coisas lindas acontecem. A conversão de Saulo. Só que aqui eu quero parar no capítulo de número 13, que é o capítulo de muita importância. Por qual motivo?
porque aqui é o primeiro local onde a igreja do Senhor vai ser estabelecida. A igreja vai ser estabelecida na Antioquia da Síria. Primeiro local. Apóstolo, quando a sede era em Jerusalém, o evangelho era pregado só para judeu. Quando se tornou a sede Antioquia da Síria, o evangelho alcançou os gregos, alcançou os gentios, alcançou os romanos, alcançou todo mundo. Porque eles estavam encaixados na promessa. E quando a gente está encaixado na promessa, irmão, acabou, ponto final. Você sente paz. Você sabe que essa palavra paz é shalom. E é como se fosse pedras encaixadas. O judeu fala isso. Shalom é pedra encaixada. Então traz uma segurança, traz paz. E quando você tem um ministério dentro da chamada e da promessa, pode falar o que for, mas você tem paz no seu ministério, ponto final. Acabou. Você faz a sua parte, ponto final. Acabou. A igreja se estabelece. Eu vou seguir para a gente avançar. A hora não nos espera. Capítulo de número 13, o texto vai dizer que a igreja se estabelece na primeira localidade, Antioquia da Síria. E algo interessante acontece nesse local em que a igreja está estabelecida. Anos passam, período se passa, estou sintetizando. Anos passam, período passa e a igreja se estabelece. Quando Lucas ele vai registrar, ele diz assim: na igreja que estava em Antioquia, havia algumas pessoas, dentre eles, mestres, que aqui a palavra é doutores, e alguns profetas estavam ali. E o texto vai dizer assim, que esses homens, eles serviam a Deus com jejum e com oração. E depois que dizer que esses mestre jejuando é difícil, né, apóstolo? Isso para lá. Mestre jejuando, e você vai ver aqui também profeta jejuando, orando, buscando, pedindo a direção de Deus. Mas nessa igreja tinha mestre jejuando, orando, pedindo a direção de Deus. E o texto vai dizer que eles serviam ao Senhor. Aí o texto vai dizer assim, ó: e disse o Espírito Santo. Eu repito, e disse o Espírito Santo. Aqui a gente aprende, numa igreja onde tem irmãos que servem a Deus, que tem um coração de servir a Deus, de jejuar, de orar, é inevitável que a voz do Espírito Santo é audível. O Espírito Santo não é abafado, mas ele tem vez no nosso meio para que ele possa falar com a sua igreja, porque aqui dentro tem pessoas que servem a Deus e também apresentam a ele oração e jejum. E é inevitável que o Espírito vai falar, e o Espírito disse assim: separa-me, aparta-me, Barnabé e Saulo, para esta grande obra que eu tenho chamado eles. No máximo, nós como pastores, apóstolos, nós vamos receber a informação, mas quem vai dizer aparta é o Espírito Santo. Ele que vai dizer: eu quero chamar esse, no momento certo. E o texto vai dizer aqui que se estabelece a primeira viagem missionária. Depois dessa igreja ter sido cheia do Espírito, está no setor do cumprimento da promessa, aonde o Senhor disse que eles deveriam sair, eles estão saindo. E o texto vai dizer que a primeira viagem missionária acontece. Eu marquei aqui. Eles passaram por Salâmina, passaram por Antioquia da Pisídia, passaram por Icônio, passaram por Listra, passaram por Perge e chegaram na Itália. Quando eles estão na Itália, dá um sentimento no coração do apóstolo Paulo de retornar para Jerusalém. Porque chega ao seu conhecimento que haveria uma assembleia, um concílio, a respeito se os gentios que estavam aceitando a fé deveriam passar pelo ato da circuncisão. E há uma confusão ali, confusão no bom sentido, porque alguns defendem a tese que eles deveriam circuncidar, e os outros dizem assim: não, nós não devemos impor a eles nada mais daquilo que está decidido. Eles não devem participar da idolatria, do sangue, das demais coisas. E dentro desse concílio, lá na frente, o apóstolo Paulo vai deixar isso muito bem registrado. E ele vai dizer que a circuncisão não é mais feita na carne, a circuncisão é feita no coração. Não é do lado de fora, agora é do lado de dentro, é pelo Espírito do Senhor. Mas isso fica registrado em Atos capítulo de número 15. Só que há um outro evento que ocorre aqui, em Atos capítulo de número 15, depois dessa assembleia. O texto vai dizer agora que o apóstolo Paulo decide no seu coração
em fazer uma segunda viagem missionária. Nós estamos já sintetizando, eu estou agora no capítulo de número 15, versículo de número 40. O apóstolo Paulo, ele sente no seu coração uma necessidade de retornar por alguma daquelas regiões a qual ele havia passado. E com esse sentimento dentro do seu coração, ele havia recebido algumas informações do Espírito Santo. E o Espírito Santo diz para ele: volta em algumas das congregações e transmita tudo aquilo que foi decidido lá em Jerusalém. Ele decidiu retornar nessa segunda viagem missionária. Só que há um evento que ocorre aqui nessa segunda viagem missionária, e o texto vai dizer que no versículo de número 39, o apóstolo Paulo entra em uma divergência com Barnabé, que havia viajado com ele na primeira viagem missionária. Barnabé tinha ido na primeira viagem missionária, só que ele quis levar João Marcos. Só que Marcos, aconteceu um imprevisto pela sua jovialidade, e ele não decidiu ir mais, ele decidiu retornar. O apóstolo Paulo agora, nesse momento, ele vai dizer assim: então vamos fazer o seguinte, eu não quero mais que Marcos nos acompanhe, e só vai eu e você para essa viagem. Barnabé falou: não, ele precisa ir, ele é novo, ele precisa aprender. Aí há uma contenda entre eles, ao ponto do apóstolo Paulo, ele se distanciar de Barnabé. Barnabé vai para um lado, retorna para Jerusalém, retorna para Antioquia, e o apóstolo Paulo recebe essa tarefa de seguir em frente para a sua segunda viagem missionária. E aqui eu gostaria de ler esse texto, que é o versículo de número 40. Versículo de número 40 vai dizer que o apóstolo Paulo, ele escolhe Silas no lugar de Barnabé. Ele escolhe Silas no lugar de Barnabé. E o que mais me chama a atenção é que depois que eles decidem empreitar essa segunda viagem missionária, a primeira cidade ali que eles vão residir, que eles vão se estabelecer, é a cidade de Filipos. E você conhece muito bem a história que acontece no meio dessa cidade. O texto vai dizer que o apóstolo Paulo, ele está vindo pelas regiões marítimas, e ele vem subindo com a intenção de se aproximar de alguém que está envolvido no momento da oração. E ele vê algumas mulheres de longe, e ele fala: vou me aproximar com a intenção de anunciar o evangelho. Ele se aproxima, aproveita aquele momento para orar junto com elas, e o texto vai dizer que ele começa a anunciar a palavra de Deus. De repente vem uma mulher por nome Lídia, vendedora de púrpura. A Bíblia diz que o Senhor abriu o coração dessa mulher chamada Lídia, e o evangelho é aceito por ela, não só por ela, mas é aceito pela sua casa, aceito pela sua família. O texto diz que agora a sua família é batizada nas águas, ao ponto de o apóstolo Paulo falar assim para ela: nós não temos aonde ficar. Ela fala: não tem problema, eu tenho um quartinho lá, vocês podem ficar lá na minha casa, se repousar. E ela traz esses homens de Deus para sua casa. Primeira coisa, irmão Aparecido, que acontece na vida de Barnabé, na vida de Paulo e de Silas, quando eles adentram a cidade de Filipos, é pregar o evangelho. Depois do momento de oração, eles oram, de repente eles vão pregar o evangelho. Só que há um sentimento no coração de Paulo que ele não aguenta ficar parado. Então de repente está chegando a próxima hora da oração, ele diz assim: eu preciso ir buscar a Deus, eu preciso ir orar. Chegando próximo das 3 horas da tarde, Paulo sai da casa de Lídia, está indo em diante da sinagoga, vem uma menina endemoniada, cheia de espíritos das trevas, e diz: Paulo é um grande homem. Tentando exaltar a Paulo, tentando exaltar a sua vaidade. Paulo percebe aquele espírito que não era de Deus, repreende aquele espírito. A menina cai endemoniada e é liberta na hora, igreja, na hora. Para a gente é glória a Deus, mas para Paulo, irmão, uma confusão tremenda, porque essa menina dava lucro para os seus senhores. Ela adivinhava, era quase uma cigana da vida. Ela fazia adivinhações e ela dava lucro para os seus senhores. Primeiro ele entra na cidade, está orando, está pregando, agora está expulsando o demônio de uma menina. Qual que foi o resultado de tudo isso? O texto vai dizer que prenderam Paulo. Prenderam Silas, e qual que foi o resultado da prisão? Chicotada nas costas. O vergão raiou, o sangue desceu. É coisa minha, mas eu fiquei pensando,
O texto diz, no versículo 40, que Paulo escolheu Silas. Será que um momento Silas não poderia ter pensado assim, apóstolo? Peraí, eu estou vindo para essa cidade de Filipos. Lá atrás, o apóstolo Paulo disse que o Espírito Santo impediu a gente de pregar na Ásia. Apareceu um varão macedônio dizendo, passa para o lado de cá e vem ajudar a gente. Veja que pregar a palavra é um ato genuíno. E o apóstolo Paulo está dizendo, eu tinha um ato genuíno de pregar a palavra, mas o Espírito Santo me barrou e disse, não é para pregar a palavra nesse local. E o Espírito estava querendo ensinar o apóstolo Paulo uma coisa: antes de pregar a palavra, antes de louvar, antes de dirigir, antes de adorar, mais vale viver no centro da vontade daquele que te chamou. Viver no centro da vontade daquele que te chamou, essa é a diferença. Paulo falou, eu não vou para a Ásia, eu vou para a Macedônia. Aí Silas está observando tudo isso. Dentro do cárcere, aprisionado, com as costas sangrando. E de repente Silas podia ter um conflito de identidade. Peraí, não era nem para mim estar aqui. Era para Barnabé estar no meu lugar. Era para Marcos estar no meu... E eu que estou apanhando aqui. Silas lá dentro da cadeia, com as costas sangrando. Mas espera aí, o apóstolo Paulo me disse que não era para ir para a Ásia, era para ir para a Macedônia. E eu vim dentro da vontade de Deus e as coisas me parecem que está tudo enroscada. Os terrenos estão todos rochosos. Espera aí, Silas, que daqui a pouco a dinamite vai ser soltada, Silas. Tenha paciência, Silas, tenha paciência. Era para Barnabé estar no meu lugar e João. E às vezes a gente recebe o ministério e diz, meu Deus, mas quanta pancada. Será que não era para outra pessoa estar no meu lugar? Não era não. Você foi escolhido, o Senhor te escolheu. E se as costas estiver sangrando, o Silas vai dizer assim, Paulo, eu não tenho outra coisa para fazer. Então eu não quero ter um conflito na identidade da minha chamada. Porque para ter uma chamada quando as coisas vai bem, todo mundo tem. Mas ter uma chamada quando as coisas são adversas, quando as costas estão sangrando, quando eu estou aprisionado, eu olhar para Paulo, ele está acorrentado as mãos, os tornozelos, e talvez um acorrentado no outro, e um vai dizer, o que você vai fazer, Paulo? Eu vou orar. E você, Silas? Eu vou adorar a Deus. Por quê? Porque eu não tenho conflito na minha chamada. Mesmo apanhando, eu sei que Deus me chamou. Então Silas, abre a boca, ora. Paulo, abre a boca e louva a Deus. Mas o sangue está descendo, está doendo. Isso é chamada. A chamada não é quando tudo vai bem. A chamada não é quando a gente abre o armário da nossa casa e está tudo lá. A chamada, às vezes, a gente sobe aqui precisando de um abraço. E o Espírito fala assim, desce e abraça alguém que está precisando mais que você. Você sobe aqui e você fala, Senhor, eu não queria nem oportunidade para ministrar hoje. Me deixa quieto aqui no meu cantinho, eu quero ouvir, Jesus. Eu sei que o Senhor tem uma palavra para me entregar. E o Espírito fala assim, não, eu vou dar oportunidade para você. Você vai louvar, você vai me adorar, você vai levantar as mãos, você vai pregar, se eu te der a oportunidade. A chamada é, você está sangrando com a faca nas costas e você atender a necessidade de alguém que está precisando mais que você. Chamada não tem facilidades. Silas está aprendendo a chamada na prática. Não adianta ser escolhido, porque a escolha só vai dar resultado quando vier a prática na sua vida. Aí eu ter uma eleição, não é eleição para sempre. A eleição é quando eu pratico aquilo que o Senhor outorgou sobre a minha vida. A chamada, irmão, é quando a gente está chorando, quando está doendo, quando as coisas parecem que está tudo travada na nossa frente, parece que nada vai dar certo, mas Deus fala, vai, tem que pregar, você tem que anunciar, você tem que se levantar, você tem que falar do meu amor. Isso é chamada. É o Senhor confirmando a chamada na vida de Silas. E o Senhor está falando com alguém aqui nesse dia de hoje.
Se porventura há um conflito na tua chamada e você só serve quando a coisa está boa, o Senhor está dizendo: eu estou confirmando a tua chamada para te dizer, eu tenho algo profundo sobre a tua vida. Mas quando as coisas apertarem, não vira as costas não, porque eu tenho algo maravilhoso para realizar sobre a tua casa. Confirmação de chamada. Deus pede para mim frisar isso aqui para você. Deus está confirmando a sua chamada. Deus está autenticando. Eita, glória a Deus. Deus está autenticando o seu ministério, pastor. Mas diante da dor, é aí que a autenticação vem. Diante do choro, é aí que está a autenticação. Porque você não pega o CD e lança para cima. Você não pega e lança tudo para o ar. Eu vou abandonar, eu vou sair, eu vou largar. Não. Deus mandou eu dizer que está confirmando chamada nesse lugar aqui. Os conflitos de identidade da chamada estão sendo sanados, apaziguado. Por qual motivo? Porque tem uma dinamite para estourar. Há um envolvimento tão profundo daquele que entende a chamada na vida dele, que, irmão, ele está com problema dentro de casa. Às vezes está com problema financeiro. Aí sobe aqui, irmão, aí só abre a boca assim, ó. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. A igreja começa a sentir a presença assim do Espírito Santo. Paulo está orando, Silas está louvando. O texto vai dizer que daqui a pouco a dinamite estoura, o terremoto acontece lá dentro da prisão. Só que interessante, Elvis, que todos estavam presos ali naquele momento. Todos estavam presos naquele momento. Todos estavam presos. Só que por causa de dois que decidiu, que entendeu a chamada, a vocação, o ministério, que decidiu adorar na dor, adorar no sofrimento, adorar até mesmo no dia das perdas, no dia das provas, no dia das lutas, que abriu a boca em adoração a Deus. O texto diz que um terremoto ele vai acontecer, e não só a cadeia daqueles que estavam ali foram abertas, mas a cadeia de todos que estavam em volta começou. Porta sendo aberta, eu vou repetir, porta sendo aberta, algema sendo quebrada, grilhões sendo estourados, por causa de uma adoração verdadeira, por causa que alguém entendeu a chamada, porque alguém entendeu a convicção daquilo que Deus tem, ai meu Deus do céu, daquilo que Deus tem sobre a vida dele. Quando você entendeu o que Deus tem sobre a sua vida, muita coisa vai acontecer, gente, muita coisa. Silas entendeu, de uma forma dura, difícil, mas entendeu. E quando eles oravam, as cadeias se quebrou. Ao ponto do carcereiro, lembra a primeira Lídia, demoniada, agora o carcereiro. Olha o propósito. O texto vai nos ensinar que agora o carcereiro deseja tirar a sua vida. Porque ele falou assim, todo mundo fugiu, todo mundo foi embora. E quando ele pega a espada para colocar em seu peito, o apóstolo Paulo fala assim, peraí rapaz, não tire a sua vida não. Por quê? Porque está todo mundo aqui, ó. Está todo mundo aqui, ninguém foi embora. Está todo mundo aqui, ó. Ninguém foi embora. Está todo mundo aqui, ninguém foi embora. Ou seja, antes da prisão ser aberta, o sentimento era, eu quero ser livre. Eu quero ser livre. Só que agora Jesus abre a cela e fala, você está livre. Está livre. Aí falou, eu sou livre? Eu não sou preso? Não, você é livre. Ah, eu já entendi, eu sou livre, então agora eu não quero ir embora mais não. Por qual motivo? Porque não é a cadeia mais que me prende, mas foi uma manifestação do poder de Deus que houve naquele local, e o poder de Deus prendeu todos aqueles e falou, ninguém vai embora. O poder de Deus me prende de uma maneira que eu sou livre, está aberto, posso sair, mas eu não quero. Por quê? Porque o poder dele me prendeu. Eu estou preso pelo poder de Deus. Eu me lembrei agora, já vou caminhar para a gente finalizar. Êxodo 21, você conhece o servo da orelha furada, o escravo da orelha furada. Durante 6 anos ele deveria servir o seu senhor. Um judeu tinha direito de comprar qualquer um que fosse. Só que quando desse o 7º ano,
ele deveria ganhar carta de alforria, ele deveria ganhar liberdade. E ele tinha duas opções. A primeira opção é pegar essa carta, que seria um modo justo, pegar essa carta, assinar lá embaixo dessa carta e dizer assim: estou livre, posso seguir a minha vida. Se ele teve mulher e filhos, poderia levar, e ele poderia sair em direção para seguir a sua vida. Só que ele tinha uma segunda opção, e a segunda opção dele era: eu não quero ir embora, eu quero ficar. Mas por que você quer ficar? Porque ele tinha que ir para a praça da cidade, na porta da cidade, fazer uma confissão. E que confissão era essa? Não era só dizer assim: eu quero ficar e pronto. Ele tinha que chegar nos anciões da cidade e dizer assim: eu decidi ficar. E porque eu decidi ficar, ele tinha que ressaltar com a boca dele: eu desejo servir o meu Senhor por amor. O servo da orelha furada não serve por obrigação, mas ele serve porque o amor alcançou a vida dele. Alguém poderia perguntar: mas por que você não foi embora? Rapaz, por que você não foi embora? Você está livre. Irmão Aparecido, eu penso aquele servo só pensando assim: eu me lembro quando eu era escravo, e ninguém olhava para mim, e ninguém me dava valor, e ninguém me dava atenção. De repente veio um senhor e ele olhou nos meus olhos. Ele disse assim: você é meu, eu te comprei, eu te remi, eu te lavei, agora você é propriedade minha. E para que você não trabalhe por obrigação, precisa pulsar um amor dentro do teu coração. Então vai até a porta da cidade e diga que você não está me servindo por obrigação, você está me servindo por amor. E aqueles que servem por amor podem ir embora, mas não vão. Por quê? Porque o amor prendeu ele do matar uma. Eu estou preso no altar, o amor me prendeu. Quer um negócio violento? O amor é mais violento do que o meu pecado. O amor é mais violento. Não é o amor que faz o L, não, pelo amor de Deus. Mas o amor de Cristo é mais violento do que o pecado. E quando o servo da orelha furada, o escravo que seja, entende isso, ele fala: eu não posso ir embora, eu não posso ir embora. Porque houve um dia que eu não valia nada, e Jesus me achou. Houve um dia que ninguém me dava valor. Eu estava semelhante ao filho pródigo, largado. Mas houve um Senhor, que os olhos dele parece que tem chamas de fogo. A verdadeira liberdade do crente é ele poder ir, ele escolhe ficar. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu sou livre, mas eu decido não fazer. Silas entende de uma maneira dura, drástica, que o chamado da sua vida é conferido debaixo de dores, debaixo de lágrimas. São 16 anos de lágrimas, são 16 anos de dores, são 16 anos discipulando, são 16 anos formando. O apóstolo testemunhou: são 16 anos trabalhando para o reino dos céus. São 16 anos se posicionando para discernir e entender o que Deus quer. Às vezes é lapada de lá, de cá. O pastor é complicado, porque às vezes quando não toma decisão, você é julgado porque não tomou. Aí se você toma a decisão, você é julgado porque você tomou a decisão e para a pessoa errada. O pastor é difícil, não é complicado. E são 16 anos com a orelha furada, servindo ao Senhor por amor. E hoje a igreja do Senhor pode falar como o apóstolo Paulo disse em Gálatas, capítulo de número 6: não me perturbe mais, não venha me molestar. Por quê? Porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. O Senhor está marcando vidas aqui nesse congresso aqui. Eu vou repetir para você dar glória a Deus melhor. Jovens, o Senhor está marcando vidas aqui nesse congresso aqui. E talvez essa lesão fique um tempo em você. Queria que Jesus fizesse uma lesão no seu coração tão profunda, para você entender sobre isso. A confirmação da chamada. Eu fecho aqui, vou fechar. Chegamos. Não diz que a gente chegaria, diga: chegamos, irmão, chegamos. Chegamos em Atos 19.
Chegamos. Quase que a gente não chega, mas a gente chega. Paulo passa por Corinto. Lembra que o Espírito falou para ele: não vai para a Ásia, vai para Macedônia? A primeira coisa que ele chega em Corinto, apóstolo, ele vai conhecer um casal. Mas pensa num casal abençoado, Áquila e Priscila. A pergunta que eu faço: se ele tivesse mudado a rota, ele não ia conhecer Áquila e Priscila. Ficar na rota certa põe famílias na tua vida. Ah, irmão, pega isso aí, pelo amor de Deus. Ficar no centro da vontade de Deus vai colocar pessoas boas ao nosso lado, que vai dizer: conta comigo, não pode deixar, eu vou orar com você nessa causa, me chama para oração, me chama para o clamor, me chama para o jejum, me chama para a intercessão. Estou com você nessa, estou com você nessa, estou com você nessa. Mas o desafio é ficar na rota certa, ouvir a vontade, porque Deus coloca Áquila e Priscila no nosso caminho, gente. Tem muita gente boa. Evangelho não é só coisa ruim, não. Tem muita coisa boa, para de graça. É mais coisa boa do que ruim. É verdade. Nós gostamos dessa loucura, irmãos. Quem tira isso aqui da gente, apóstolo? Ninguém tira. A gente é apaixonado por aqui, pelo nosso Senhor, e automaticamente por aquilo que o Senhor faz pela sua obra, é inevitável. E o texto diz que ele chegou à cidade de Corinto com esse casal maravilhoso, que auxilia na obra, que é enganjado na obra, que está disposto a trabalhar na obra de Deus. Capítulo 19 diz que quando ele chega, ele faz a pergunta para saber se o povo era cheio do Espírito Santo. A preocupação do conteúdo do apóstolo é esse: saber se a igreja está cheia do Espírito Santo. E o texto diz: vocês já receberam? Algum deles não haviam recebido. 12 homens estavam ali. E o texto vai dizer que ele levanta as mãos, impõe as mãos. E o texto diz que, mais uma vez, Atos 2 de novo, todos aqueles que estavam ali foram cheios do Espírito Santo de Deus. Eu fecho aqui. O apóstolo lá em Roma vai preso, terceira, quarta viagem missionária, vai preso. Sintetizar só para a gente caminhar. Ele vai preso. E quando ele vai preso, ele escreve essa carta aqui lá de Roma, carta aos Efésios, com muitas finalidades. É a carta mais eclesiástica de todo o contexto bíblico. É a carta mais que fala com a igreja de suas doutrinas e de todas as coisas. E quando chega no capítulo de número 6, ele vai dizer assim, capítulo 6, verso 10: finalmente. É como se ele estivesse lacrando a carta. Como se ele estivesse lacrando a carta. Posso fazer uma oração? A igreja pode ficar de pé? Me ajuda aqui. João, me ajuda aqui. 2 minutinhos, me ajuda aqui, fica aqui. Irmão Aparecido, ajuda aqui. Vou fechar aqui com esse texto. Finalmente, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É o apóstolo Paulo dizendo assim: eu não consigo ser forte sozinho. Se você consegue, tudo bem, mas o apóstolo está dizendo: eu não dou conta. Eu preciso de um poder que venha lá de cima e do alto. Quando ele escreve a Timóteo, ele vai dizer assim: desperte o dom que há em ti, você sabe disso, que é como se fosse uma brasa que estivesse pegando fogo, ela se tornasse em cinza. Esse despertar é abanar a brasa para que o fogo voltasse a pegar novamente. Abanar. Precisava receber uma capacitação, só que eu quero dizer aqui, e quando tudo isso ocorre, ele vai dizer no versículo de número 16: tomando sobretudo o escudo da fé, sobre o qual podeis apagar os dados inflamados do maligno. Os irmãos já sabem disso. É só para a gente fechar aqui. Vocês são maior que eu, meu Deus do céu. Vem um de cada lado aqui. Vai lá, vira para lá. Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Depois, quando eu soltar vocês podem orar pela igreja e sair orando aí pelo povo. Tá bom? Apóstolo, o sentido de apagar os dados inflamados do maligno, vocês sabem disso. Paulo está vendo um guarda romano, e ele vê toda a armadura do guarda, só que o escudo desse guarda romano, ele era feito de madeira e couro, e ele tinha 70 centímetros por 1,50. Por qual motivo? Porque se um soldado se ferisse, tinha a possibilidade de colocar o soldado em cima do escudo e levar esse soldado. Não deixava ninguém para trás. Você não vai ficar para trás.
Mas eu fui ferido. Não, Deus vai levantar um soldado assim, ó, do seu lado, junto com você. A segunda verdade, e aqui eu fecho. A segunda de Calabara, Suri de Calabaua. A segunda verdade é que ele pegava, apóstolo, naquele couro, bispo, e ele jogava água no couro. Naquele escudo tinha água no couro. E quando o inimigo lançava a flecha batia no escudo que estava incandescente, só que o couro estava molhado. E quando o couro estava molhado, apagava a flecha. E eles estavam aqui assim, ó, aqui. E aí quando lançava a flecha, apagava a flecha, e eles não ficavam parados, eles diziam assim, ó, agora que a flecha foi apagada, vamos avançar, avança. Aí vinha outra flecha, batia no couro, porque o couro tem água. Vai, avança. Agora bateu no couro, vai. Avança. Apaga a flecha. Apaga os dardos. Estão sendo apagados todos os dardos. As flechas do marrete. Urai de Calabaracia. Glória a Deus. Ele está aqui. Vou pegar a palavra profética do pastor Fábio.